Oi, pessoal, bom dia. A gente vai dar prosseguimento ao assunto que a gente começou na semana passada. A gente vai para a nossa segunda aula sobre aquecimento global. E para a gente lembrar o que a gente viu na aula passada, vamos fazer uma breve revisão. A gente viu as zonas térmicas da Terra, a gente viu a divisão hemisfério norte e hemisfério sul. Nós vimos o efeito estufa, que é natural, e o aquecimento global, que é causado pelo homem. Vimos as consequências e as causas do aquecimento global. Agora vamos ver o lado histórico do aquecimento, o que muda e o que permanece como está. Eu começo apresentando para vocês uma adolescente chamada Greta, nome diferente, né? Estranho, né? Pois é, Thunberg, com N mesmo, tá? Não tá escrito errado, não. Ela nasceu na Suécia, esse país que tá aqui, ó, gente, em vermelho. Esse país fica na Europa, em uma das regiões mais frias da Europa. Fica aqui em cima, ó, bem pertinho do Círculo Polar Ártico. É uma região bem fria, tá? Ela atualmente tem 17 anos. Vocês já conhecem, vocês já ouviram falar dela? Pois é. Em 2018, quando ela estava no 9º ano, ela iniciou a greve das escolas pelo clima. Nesse ano de 2018, a Suécia, que é esse país aqui, está em vermelho, destacado no mapa, que eu estou dizendo para vocês que é um país de clima frio, ele foi atingido por várias ondas de calor e incêndios no plural, né? E a Greta fez uma série de protestos no horário em que ela deveria estar na escola, em frente ao parlamento do seu país, estava na época das eleições da Suécia. E esse movimento, a greve das escolas pelo clima, se tornou mundialmente conhecido. Outros adolescentes também fizeram várias manifestações sobre o assunto. E a Greta ela se tornou tão conhecida que em 2019 ela fez um discurso impactante na cúpula sobre a ação climática da ONU. Essa cúpula, o que é uma cúpula? É uma reunião de pessoas importantes. Ela aconteceu em 23 de setembro de 2019. Eu vou ler para vocês um pedacinho do discurso dela. Ela disse o seguinte: tem gente sofrendo, tem gente morrendo. Ecossistemas inteiros entrando em colapso. Nós estamos em um processo de extinção em massa. E tudo que vocês fazem é falar de dinheiro e desse conto de fadas sobre crescimento econômico eterno. Como vocês ousam. Mas olha só, gente, esse discurso, se vocês procurarem na internet, ela fez em inglês, vocês vão ver que ela faz sob uma forte emoção. E ela foi muito criticada por isso. Quem gosta de ouvir o que ela disse, né, gente? Ainda mais vindo de uma menina de 16 anos. Só para vocês saberem, a Greta tem um diagnóstico de TDAH, né, que é o famoso transtorno, distúrbio de atenção e hiperatividade. E ela também foi diagnosticada com síndrome de Asperger, que é um dos aspectos autistas. E sobre ela mesma, ela diz que ser diferente é um superpoder. Uma outra informação importante, ela já voltou para a escola, a greve dela já acabou, tá, gente? Nós vamos ver agora, gente, algumas das reuniões sobre o aquecimento global. Esse é um tema tão importante, as mudanças no clima são tão importantes, que líderes mundiais e cientistas têm discutido muito sobre esse assunto. Eu apresento aqui para vocês algumas reuniões que aconteceram, né, a partir do final do século passado, século XX. Mostrando a preocupação política com o clima. Olha só, gente, política, aquilo que diz respeito à vida da polis. Lembra que nós já estudamos isso? Não é a política do partido A, B, ou C ou D. É a política que diz respeito à vida de todo mundo. Então, a Rio 92, né, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1992. Foi a conferência. O que é uma conferência? É reunião de importância internacional das Nações Unidas, da ONU, sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Nessa reunião, nessa conferência, os países do mundo inteiro quase que participaram, eles procuravam um consenso, um acordo, uma concordância internacional para abordar essa questão das mudanças climáticas. Olha como o tema já preocupava, gente. Eu queria falar para vocês não, mas eu fui, tá, gente? Eu fui a Eco 92. Caramba!
seguir da Eco 92, a gente vai ter o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto aconteceu em Japão, em 1997, na cidade de Kyoto. O que é um protocolo? É um conjunto de informações, de decisões e regras. Foi o primeiro compromisso global para tentar frear, diminuir as emissões de gases que causam aquecimento global. Olha só, gente, apesar deste encontro do protocolo ter se reunido em 1997, o documento final só foi assinado em março de 1998, no ano seguinte. E apesar dele ter sido assinado em 1998, ele só entrou em vigor em fevereiro de 2005, 7 anos depois e um século depois, porque 2005 já era o século 21. E olha só, gente, um dado importante: em 2001, os Estados Unidos se retiraram do protocolo de Kyoto, porque eles consideravam que as medidas prejudicavam o desenvolvimento econômico do país. Olha só, as metas de Kyoto, gente, deveriam ser cumpridas até 2012. Pois é, mas não deu muito certo. E em 2009 aconteceu a cúpula, que vocês já sabem que é uma reunião de pessoas importantes sobre as mudanças climáticas, tá? Aconteceu na Dinamarca, gente, como eu já falei, em 2009. E nessa reunião de pessoas importantes foi proposto um acordo global para reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento global. Ué, peraí, eu já não ouvi isso? O protocolo de Kyoto também não disse isso? Primeiro compromisso global para tentar frear as emissões de gases que causam aquecimento global. Ué, então precisou de outra reunião? É, gente, precisou. Esse encontro aconteceu quando as metas de Kyoto ainda estavam valendo, porque elas deveriam ser cumpridas até 2012. E esse encontro aconteceu em 2009. Por fim, gente, nós temos o Acordo de Paris, que é o mais recente de todos. Ele aconteceu na França, na cidade de Paris, como vocês estão vendo, em 2015. E esse acordo teve por objetivo construir estratégias mundiais de luta contra as mudanças climáticas pós-2020, ou seja, de 2021 para frente. Eles consideraram que o período anterior havia sido coberto pelo Protocolo de Kyoto. Olha só. O principal objetivo do Acordo de Paris, gente, é limitar o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus. 2. Pois é, apenas 2 graus causa tudo aquilo que a gente viu na aula passada, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, essa questão do clima é tão preocupante que as ideias ecológicas de proteção ao meio ambiente, elas vão ganhar importância na década de 70 do século 20, portanto, há exatamente 50 anos. Vamos voltar para o mapa, gente, olha só. Vamos observar aqui, ó, o hemisfério norte, como eu já falei para vocês, é o mais desenvolvido. E justamente por ter um parque industrial enorme, ele é também o maior responsável pela emissão de gases que causam o efeito estufa, tá? Olha só, pessoal, vocês estão vendo essas duas ilhazinhas aqui? O Reino Unido, como a gente chama popularmente de Inglaterra, foi lá que a Revolução Industrial, lá no finalzinho do século XVII, século XVIII, ganhou impulso. Foi aí que as máquinas foram tomando o lugar dos homens na produção. E foi aí também que o planeta começou a ser extremamente poluído. Países como Estados Unidos, China, Rússia possuem imensos parques industriais, imensas indústrias. São responsáveis pela grande quantidade de emissão de gases que se acumulam na nossa atmosfera, causando o efeito estufa. Eles têm grande preocupação com o meio ambiente nas suas nações e eles tentam recuperar os seus ecossistemas. A Alemanha, por exemplo, tem
leis extremamente rígidas quanto ao meio ambiente, inclusive na coleta de lixo. O lixo tem que ser separado, senão as pessoas pagam multa por isso. E a gente vai olhar agora aqui para o hemisfério sul, onde nós estamos. Sofreu o processo de colonização europeia, né? Sendo explorado em suas riquezas naturais e através de acordos econômicos injustos. Nós temos uma indústria muito jovem, quase sempre de origem estrangeira, porque a gente não desenvolveu tecnologia própria que possa dar conta das nossas necessidades, já que a gente sempre foi dependente de outros, né? Apesar dos avanços, a gente tem muito pouca preocupação com a destruição dos nossos sistemas. Em algum momento a gente acha até justo. É preciso se desenvolver, é preciso crescer. E sendo mais importante, então, o desenvolvimento econômico. Por ironia, essa vai ser a região mais atingida pelos efeitos do aquecimento global. E por que serão o hemisfério sul será a área mais atingida, gente? Porque nós somos mais frágeis economicamente, socialmente, politicamente, né? Vocês já ouviram falar em geoengenharia ou racismo climático? Pois é. Geo significa terra, gente. Terra, né? Vem do grego. Engenharia é o planejamento de construções e ou equipamentos. Nesse caso, é a construção de equipamentos e desenvolvimento de tecnologia para tentar diminuir os efeitos do aquecimento global. Busca desenvolver tecnologias para alterar os fenômenos naturais, como, por exemplo, aumentar chuvas em uma região. Só que quando isso for feito, há um resultado que nós ainda não sabemos. Será que isso pode causar ainda mais desequilíbrio e diminuir chuvas ainda mais em outras regiões? Pois é, os cientistas dos países ricos pedem aos países em desenvolvimento, ou seja, países como o nosso, que desenvolvam tecnologia de geoengenharia, que eles possam criar tecnologias de defesa quanto aos efeitos do aquecimento global. Olha só, gente, olha só. E justamente nesse momento em que a ciência ela é tão negada, né? Pois é. E racismo climático? Vocês já ouviram falar de racismo climático? Sim, gente, isso existe. Na Europa existe uma grande preocupação, me desculpem, quanto ao encolhimento da população tradicional. Quem é a população tradicional? É a população branca. E eles atribuem esse encolhimento, essa diminuição, a que fator? Um dos mais importantes seriam as migrações que já estão acontecendo. Quantas vezes a gente vê aí no jornal, né, na televisão, nos jornais, barcos que viram no mar, crianças que morrem afogadas, né, porque nenhum país quer receber aqueles que estão fugindo das condições difíceis em que vive, né, das migrações. Recentemente teve até uma novela que tratou desse assunto. As pessoas não brancas seriam direcionadas para os lugares mais atingidos pelo aquecimento global. Gente, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou mostrar para vocês agora, gente, uma série de imagens sobre o que está acontecendo no Brasil especificamente. Só que antes da gente partir para essas imagens, eu gostaria de mostrar esse esquema que está aí, tá? Que tem tudo a ver com aquele documentário Um Rio no Céu que eu pedi que vocês assistissem na nossa última aula. E olha só, penúltima aula, desculpem. Olha só, esse esquema é um esquema bem simples da importância da Amazônia. Um esquema bem simples. Aqui, ó, no primeiro, a gente vê a umidade do oceano, né? A evaporação do oceano. Essa umidade é levada pelos ventos até a Amazônia, onde ela provoca chuva. Quando ela cai como chuva lá na Amazônia, encharca o solo, o calor provoca a evaporação da água que está acumulada nesse solo e também a transpiração das árvores. Gente, árvore sua, tá? É o que a gente chama de evaporotranspiração. Olha só. E se tornam nuvens que são empurradas pelo vento. Olha só.
Essas nuvens formadas lá na Amazônia, elas são deslocadas para o oeste, como se elas estivessem saindo do Brasil pela América do Sul. Só que elas batem nessas montanhas autonas que existem aqui na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. Essas nuvens lá são encorpadas ainda mais e os ventos as jogam novamente para dentro do território brasileiro. Olha aqui, ó, é o último ponto, é o número 4. Os ventos novamente empurram as nuvens em direção ao Brasil, levando chuva para as regiões entre centro-oeste, sudeste e sul. Não por acaso, nessas regiões está concentrada a maior parte da produção agropecuária do Brasil. Portanto, destruir a floresta para plantar ou criar gado é um tremendo tiro no pé, né? E aí tem a frase de destaque dessa reportagem, diz o seguinte: a Amazônia integra, quer dizer, forma, sistema que sustenta o agronegócio e o PIB do Brasil. O que é PIB? Produto Interno Bruto. É o que mede a nossa riqueza, digamos assim. Agronegócio é a pecuária, que é a criação de animais, e a agricultura, que é a plantação, que tradicionalmente são as atividades econômicas mais importantes do Brasil. Olha só, gente, uma informação importante. Uma única árvore que tenha uma copa, né, que são as folhas da árvore, de 10 metros de diâmetro, chega a jogar 300 litros de água por dia na atmosfera, através da evapotranspiração. Esse nome difícil aí, para vocês terem uma ideia. Incêndio no Mato Grosso, no Pantanal. 1.669 focos de calor. Dia 7 de agosto de 2020. Esqueleto de iguana, vítima de incêndio no Pantanal. Dia 7/8 de 2020. Pela posição, muito indica que o bichinho provavelmente estava tentando fugir quando foi atingido pelo incêndio. Incêndio destrói mais de 360 hectares da Serra dos Órgãos. Essa região fica entre Petrópolis e Teresópolis, gente. Fogo em Parque Nacional, que começou na última terça-feira, já foi controlado. Comandante do Corpo dos Bombeiros diz que pode ter havido crime ambiental. Tudo indica que foi uma pessoa que tentou colocar fogo no carro para receber o dinheiro do seguro, né? Esse incêndio aconteceu no estado do Rio, como eu já falei. E aí eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Ó, gente, 360 hectares. O hectare é uma medida de área, que vai equivaler a 3,6 quilômetros quadrados de área queimada. Ah, vocês devem pensar assim, 3,6 quilômetros quadrados? É pouquinho. Olha só, gente, a Pedra de Guaratiba, que é um bairro vizinho ao nosso, tem de área 3,63 quilômetros quadrados. Então, esse incêndio aí é como se a gente tivesse queimado todo o bairro de Pedra de Guaratiba. A autoridade diz que é mentira dizer que a Amazônia arde em fogo. A autoridade admite que desmatamento aumentou no ano passado, mas critica neocolonialismo e desinformação sobre a realidade econômica e social da região. Gente, a desinformação é uma estratégia, né? E desinformação não é estar mal informado. A desinformação existe quando a gente recebe uma carga de informações tão grande que a gente não sabe mais no que acreditar. A gente não sabe mais o que é falso e o que é verdadeiro. Pouca prevenção. IBAMA gastou 19% dos recursos de 2020 contra incêndios florestais, 7 de agosto de 2020. Ainda temos bastante recursos para serem investidos nessa questão. Eu chamo a atenção de vocês que esses recursos, eles são previamente destinados, eles são discutidos lá no Congresso Nacional e lá se decide os valores que serão reservados para esse tipo de política. Então, não é um dinheiro que a gente está tirando sem planejamento, não, tá? O planejamento já existe para esse determinado fim. Ribeirinhos migram após incêndios no Pantanal. Disseminação, quer dizer, o fogo que se espalha, né? Do fogo, plantações destruídas,
baixo rendimento da pesca e problemas respiratórios provocados pela fumaça fizeram cerca de 200 pessoas trocarem comunidades na beira dos rios pela vida nas cidades, diz estudo, 14/8/2020. Olha só, gente, viram as migrações que eu conversei com vocês? Só que nesse caso é dentro do nosso próprio país, que é imenso. Aí eu pergunto para vocês, essas pessoas deixam o campo, deixam a beira dos rios, por isso são ribeirinhos, né? Comunidades que vivem da pesca e vão para as cidades. Elas vão para lá morar em que condições? Quais são os trabalhos, quais são as atividades que elas vão realizar nas cidades? Já que a experiência delas está ligada a uma convivência com a terra, com o meio ambiente. Então, todas essas questões a gente tem que refletir. Queimadas afetam saúde de 4 milhões na Amazônia. Níveis elevados de poluição atmosférica desencadeados, causados por incêndios e desmatamento, contribuem para aumento das doenças respiratórias e busca por hospitais já sobrecarregados com casos de Covid-19. Indígenas estão entre as maiores vítimas, 27 de agosto de 2020. Olha só, gente, os indígenas, eles são grandes defensores do meio ambiente, da floresta, porque a vida deles está totalmente ligada ao meio ambiente. Eles sabem como explorar as riquezas da floresta sem destruí-la, né? Sem causar a sua destruição. Eles exploram de forma sustentável, permitindo que a natureza se recomponha. Nós temos muito a aprender com as nossas populações originárias, né? Amazônia desmatada, 12 de agosto de 2020. Vocês têm ideia da raiz dessa árvore aí? Quantos anos essa árvore teria? Incêndio no Pantanal, Mato Grosso do Sul. Povos locais estão deixando a região. Olha as migrações, nesse caso, para dentro do Brasil, porque o Brasil é um país imenso, né, gente? 14 de agosto de 2020. Incêndio no Pantanal. Para moradores, bioma está tão seco que lembra o sertão do Nordeste. 14 de agosto de 2020. Tudo que vocês estão vendo amarelado é fumaça de incêndio. Tirateima da NASA. Amazônia, 54% do fogo é de desmate. A NASA tem um sistema, gente, que permite identificar a origem do fogo e a sua localização. E eles chegaram a essa conclusão que vocês estão vendo aí. 22 de agosto de 2020. Incêndio na reserva extrativista de Jaci, Paraná, em Porto Velho, Rondônia. Olha só, gente, uma reserva extrativista é um local onde se pratica a atividade extrativista que eu expliquei para vocês nas nossas aulas do projeto. O extrativismo é uma das atividades mais antigas do ser humano, é aquela atividade em que a gente retira da natureza aquilo que ela nos oferece, né? Ela existe na vida do ser humano desde antes da criação de animais e antes da agricultura. Só que é necessário que a gente permita que a natureza se recomponha. Senão a gente vai explorar tudo de uma vez só e não vai ter mais depois. Esse incêndio aconteceu dentro de uma dessas reservas. Quando eu falei para vocês de Chico Mendes, eu falei que ele foi o criador de várias reservas extrativistas. 27 de agosto de 2020. E aí, gente, olha, algumas imagens, né? No centro a gente tem uma bandeira. Seu microfone está desligado. E aí nós temos algumas imagens que dizem respeito ao meio ambiente. Incêndio no Pantanal, no Mato Grosso, dia 12 de agosto de 2020. Esgoto in natura na Praia da Barra, 5 de agosto de 2020. E índios caiapós protestam na BR-163 no Pará. Né? Eles tiveram que fechar a rodovia para serem ouvidos. Nesse caso aí, eles estavam preocupados com a questão da Covid-19 nas suas aldeias. E aí, gente, depois de tudo que nós vimos nessas duas últimas aulas, manter essa imagem linda que a gente está vendo aí, inclusive com a água do chafariz, é uma escolha nossa. Essa foto é do dia 16 de agosto de 2020. Por
uma árvore daquela, uma raiz daquela arrancada, quanto tempo, mesmo que a gente refloreste toda a Amazônia, quanto tempo vai demorar para aquela árvore crescer? Quanto tempo vai demorar para ela voltar a jogar 300 litros de água na atmosfera por dia? E para a gente terminar, algumas imagens do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, gente, ó. A Vitória Régia, o macaco prego e a Samaúma, árvore que encantava Tom Jobim nos seus passeios por lá. Imagens do dia 16 de agosto de 2020. E aí, gente, a gente fica se perguntando, né, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para evitar que tudo isso aconteça? Eu posso produzir menos lixo, eu posso pensar antes de comprar, eu posso reutilizar as coisas, eu posso doar coisas e, principalmente, a gente precisa pensar numa sociedade onde o ser seja infinitamente mais importante do que o ter.